Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te beberão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para que os filhos dos homens se façam famosos os teus poderosos feitos e agora o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e acalma todos os teus pecados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abre-lhes a mão e satisfazes a benevolência a todo que pede. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as tuas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Senhor, guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Vamos ler juntos o 21? Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu nome para todo o sempre. Amém. Vamos falar juntos o 18, amados, sem olhar na Bíblia? Vamos juntos? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, 18. Olha só, a certeza, né, que Deus, Ele está conosco, Ele não nos deixa sozinhos. Então, vejam como a palavra do nosso Deus é rica, é maravilhosa, é completa, né? Para que a gente andar ansioso, para que andar desesperado, aquela preocupação fora do comum, aquela preocupação que só traz tristezas para nós, né? Porque Ele está perto daqueles que o invocam. E nós sempre temos falado, procurado mostrar isso para nós, né? Que como vale a pena servir a Deus. E quando nós o servimos, quando nós o temos realmente, a nossa vida, nós vivemos uma vida diferente, nós vivemos uma vida melhor, né? Uma vida mais tranquila, uma vida sabendo que Deus tem cuidado, Deus está perto, Ele está perto de mim, né? Então eu não preciso temer mal nenhum, porque não é o policial que está perto de mim, não é o vigia da minha rua, mas é o meu Deus, que onde quer que eu estiver, lá, se eu for lá no fundo do Oceano Pacífico, lá Ele estará comigo, Ele não me deixará sozinha jamais. Então, hoje à noite, Salmo 145, 18, e para a semana que vem, nós separamos um texto de Provérbios. Vou tentar procurar fazer sempre assim, Salmos e Provérbios intercalar. Provérbios 16, 20, ok? Diz assim, o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Provérbios 16, 20. Então, semana que vem, nós estaremos então meditando nesse versículo, ok? Provérbios 16, 20. Aí vocês podem deixar marcado na Bíblia de vocês, e vamos estar meditando nesse versículo. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Que a nossa vida seja sempre aí feliz,
na certeza de que Deus está bem perto de mim em todos os momentos. Vamos cantar mais uma vez o hino de número 114, peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. A luz bendita me vai guiando. Essa luz quem que é? Jesus Cristo. Caris, me presta o seu inário, por favor. Nós vamos nos colocar em pé ao som do piano e cantaremos aí com bastante alegria. 114, Brilho Celeste. Espera aí que eu estou pegando aqui também. Ops. Hino de número 114 do Novo Cântico. Ao som do piano, então, nós nos colocaremos em pé. 114. Vamos lá? Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não há de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito obrigada, Ângela. Sigo cantando não porque eu olho para mim, nem para o que eu tenho, para os meus problemas, mas porque eu tenho Jesus, né? Porque Cristo é meu, esse brilho aí que nos faz estar sempre confiando que o nosso Deus está conosco. Muito bem, queridos, ontem nós comemoramos um dia muito especial para a nossa igreja, para a Igreja Presbiteriana, uma data muito importante, né? Assim como todas as datas são também, né? Mas nós comemoramos o dia do presbítero, né? Homens aí chamados por Deus, são aí colunas da nossa igreja, homens valorosos. E para nós otimizarmos o nosso tempo, eu falei para o pastor, para nós fazermos assim, a homenagem mais propriamente assim, à noite, ok? Ali naquele momento de oração de intercessão, a gente faz a homenagem, mas eu gostaria que os nossos amados viessem aqui. Tio Nilson, tio Osmar, senhor Garmes, o Valdir é presbítero em disponibilidade, acertei? É isso? Então venha também. E nós faremos essa oração por vocês, que são homens aí muito valorosos para nós, homens muito importantes, né? E eu tenho certeza que são também muito, muito importantes aí para o ministério pastoral, né? Então, o pastor sozinho, ele não consegue dar conta,
né? Mas ele precisa de homens como vocês, e Deus chamou vocês, e glórias sejam dadas a Deus aí pela vida de cada um de vocês. Eu vou chamar o pastor que vem à frente, ele fará essa oração, e logo depois as crianças também já podem ir para a sala, e teremos aí o estudo nesta manhã. E aí à noite nós faremos uma homenagem, né, com um pouco mais de tempo, tá bom? Então não faltem à noite, senão vai perder a homenagem. Aí eu vou falar só lamento. Só vou passar aqui o microfone, só um minutinho. Ai, peraí, tem que tirar isso aqui. Então, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia, meus irmãos. Tá ficando melhor, né? Sem a máscara fica mais bonito, mas fazer o quê, não é? Paciência. Quem está sem máscara pode falar bom dia, bem bonito, bem. Dia do presbítero, dia dos anciãos da igreja, não é? Dos quais o decano não está aqui hoje, né? O ancião mais ancião é o presbítero Garmes, não é? E isso é bom porque quanto mais ancião, mais próximo da eternidade, de uma vida plena, feliz, né? É claro que eu pensei na experiência também, mas eu falei essa parte para dar uma cutucada na Lídia, que certamente não quer ficar viúva muito breve, muito cedo não é? Se depender dela, o Garmes vive mais o quê? Mais uns 50? Meus irmãos, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte... na semana passada, em 2 ocasiões, nós estivemos trabalhando com o texto lá da primeira epístola de Pedro, capítulo 5, onde ele fala do presbiterato, né? Dizendo que é uma responsabilidade muito grande, né, de algum modo, e ali, dentro deste conceito, dessa responsabilidade que o presbítero precisa ter, por ser ele ancião, experiente, né, o que se espera realmente seja, não é, experiente, que presida com amor, não por sorte da ganância, não como dominadores do seu povo, mas para servir como exemplo, que Pedro mesmo faz menção, não é? Olhando para Jesus Cristo, que é o exemplo de serviço e de pastorado, de pastoreio, não é? Então, embora os presbíteros regentes não sejam docentes e exerçam o pastorado isoladamente, o fazem juntamente com os pastores que presidem o conselho. Então, o conselho, de algum modo, tem a responsabilidade dupla de governar e pastorear a igreja. Agora, tenho dito, às vezes a gente até brinca, né? Nilson ali, a gente vai conversando, Noel, é também uma locomotiva. Lá no conselho já falamos isso, né? O conselho tem que ser uma locomotiva e tem que estar funcionando bem, para a igreja conseguir seguir, né? Caminhar tranquila e acompanhar desse comboio maravilhoso que é, e aumentando cada vez mais, um vagão, 2, 3, 4, sabe Deus lá quantos, né? E eu louvo muito a Deus nesses 5 anos e meio em que nós temos tido a oportunidade de caminhar juntos, né? Com todas as lutas que temos tido, com todas as adversidades que surgiram no meio do caminho, que são típicas da vida de qualquer pessoa e de qualquer igreja. Nós temos vencido pela misericórdia e graça de Deus. Esse ano, então, extremamente atípico, uma coisa que ninguém aqui jamais viveu, não é? Mas estamos vivos. Eu diria que nós não estamos sobrevivendo, nós estamos vivendo para a glória e honra de Deus. Sobreviver é uma coisa, né? É você de qualquer custo, a pão e água, mas você vai. Não é o caso, graças a Deus não é o caso aqui. E porque Deus é grande e Deus tem sustentado. Eu sei que vocês, como pessoas também, têm lá suas questões particulares, pessoais, questões profissionais, não é? Questões ligadas à família. E, em detrimento de tudo isto, o presbítero tem que ter realmente aquela estrutura de saber separar seus conflitos particulares e pessoais do exercício do ofício na igreja, não é? Não porque ele é presbítero na igreja, não, ele é presbítero onde estiver, porque ele foi ordenado, ele foi consagrado para o presbiterato.
assim como o diácono também. Então, não dá para sair da igreja, bater o ponto e falar daqui para fora eu deixo de ser presbítero e agora eu vou ser o empresário, eu vou ser o advogado, vou ser o juiz, vou ser o... sei lá, né? Não dá. É da pessoa, está, né, na pessoa, mesmo em disponibilidade. Não é? Por isso é um cargo que só tem uma função, ofício, só termina ou com a exoneração, né? A pedido, despojamento, sei lá como, há muitas outras formas, ou com a partida para a eternidade, e aí termina, porque no céu não haverá necessidade de presbíteros e nem de pastores. Nós teremos um só pastor cuidando de todo o seu rebanho plenamente. Vamos orar, irmãos, então, e agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, e aqui o presbítero Bonora e o Beto, né, que estão faltando, orar por esses irmãos que, por causa do problema do coronavírus, aí não têm acompanhado conosco presencialmente. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, o Senhor sabe da importância de cada um desses irmãos que compõem, Senhor Deus, o conselho da nossa igreja, e mesmo pela vida do Valdir, que um dia também foi ordenado ao presbiterato, e a Deus está aí em disponibilidade. O Senhor conhece a sua vida, a sua história, o Senhor sabe, ó Deus, da vida de cada um de nós, e sabe, Senhor Deus, de como nós, como presbíteros que somos, temos o compromisso de permanecer firmes, inabaláveis, alicerçados em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E eu tenho testificado que isso o Senhor tem feito, ó Deus, na vida dos nossos irmãos. Desde o nosso mais antigo, presbítero por idade, seu Bonora, até o mais novo, mais recente, que nesse caso, nosso irmão Nilson, e rogamos que o Senhor esteja tendo misericórdia destes nossos irmãos, sustentando-os, fortalecendo-os, ajudando-os, ó Deus, na sua vida, no dia a dia, em tudo que eles têm, ó Deus, por realizar, dos seus lares, dos seus trabalhos e principalmente no teu reino, porque não há obra mais nobre, não há obra mais gratificante do que dispor-se para fazer a tua obra, Senhor. E eu agradeço pela vida destes irmãos, que sejam eles modelo para o rebanho, como a tua palavra exige e requer de cada um de nós. Sejam eles, Senhor Deus, exemplo no sentido de coragem, de fortalecimento, de alegria, de disposição para o trabalho, de vida com Cristo e comunhão com o Senhor. Tem misericórdia, ó Deus. Nós rogamos que o Senhor os sustente, livrando-os das armadilhas do inimigo, livrando, ó Deus, da própria velha natureza, que, ó Deus, continuamente luta para tentar fazer sucumbir a nova, que está instalada, que o Senhor fez nascer no coração de cada um. Nós rogamos estas bênçãos e damos graças em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos, podem assentar e vamos caminhar, continuar caminhando juntos aí, não é? Osmar, pode trazer aquele gasofilaço aqui, só para eu colocar isso aqui, ó, por favor, em cima. As crianças podem sair, tá? Juntamente com a Caris. Obrigado, Osmar. Obrigado. Bom, minha esposa já cumprimentou todos os presentes, os irmãos que estão conectados conosco. Tivemos probleminha de internet no início aí, irmãos. E eu creio que é porque está ventando um pouco hoje, aqui. E aí, na outra ocasião, logo no início também aconteceu isso. Estava ventando muito, a internet oscilou bastante. Então, nós estamos recorrendo aí que é o 4G, para ver se nós não temos o trabalho interrompido, não é? Depois do que já aconteceu, tá bom? Meus irmãos, nós temos aqui na nossa escola dominical hoje presentes, além dos nossos irmãos aqui, né, na igreja, temos irmãos da Aliança que estão em casa acompanhando, eu vi vários aí, né? E temos também aqui algumas cidades representadas, Rio de Janeiro, lá Volta Redonda, Vitalina está aí, Ex-Ovelha Nossa, alguns irmãos lá de Itanhaém, Vitória, Frester, que está lá em
no Rio Grande do Sul, né? Não, Curitiba, Paraná. Estão aqui. Vocês têm oportunidade, pode completar esse povo pelo nome aí, porque eu não deu, né? Na correria aí não deu. Mas na manhã de hoje, irmãos, indo direto ao assunto, nós vamos prosseguir numa pequena série de estudos que nós iniciamos baseado no texto de Mateus 6, 9 a 13, que é a oração do Senhor Jesus, a oração chamada dominical, a oração que Jesus ensinou aos discípulos. Mateus 6, 9 a 13. E aí eu vou pedir a vocês que estão aí com o microfone, por favor, que leiam esse texto. Cada um pode ler um versículo. Se é de 9 a 13, então são poucos. Por gentileza, leiam aí para nós. Mateus 6, 9 a 13. Cada um lê um versículo. Osmar, Vânia, Amor também pode ler. Quem mais estiver com o microfone, tem aí. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso, até o versículo 13, irmãos, fiquem com as suas Bíblias abertas, porque nós vamos consultar outros textos, tá? Vamos fazer uma oração? Senhor, fala ao nosso coração, edifica a nossa vida, tem misericórdia de nós e perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Nós imploramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, até aqui nós já fizemos algumas abordagens e eu gostaria de destacar as seguintes. Olha, em primeiro lugar, nós vimos que a oração do Senhor é um modelo, é um padrão. Então ela não foi dada para ser feita de modo mecânico e repetitivo, como se fosse a única forma que o cristão tem de orar. Não. Toda oração, vimos também, deve ser dirigida somente a Deus. Vimos também que somente os filhos de Deus que estão habilitados a orar assim, chamando-o de Pai. É óbvio, né? Pai nosso, então tem que ser filho. Para falar Pai nosso, tem que ser filho. E nós fizemos questão de destacar que não é uma questão de filiação por criação, não. É filiação por conversão, por novo nascimento, por regeneração. No quarto item, nós vimos que a igreja vive para fazer conhecida a glória de Deus e deseja que o mundo saiba quem Ele é e o que Ele faz, conferindo a Deus a honra que lhe é devida. Em quinto lugar, nós vimos que a oração não é um instrumento para impor a Deus a nossa vontade. Então, clamamos, seja feita a tua vontade. Ela é uma manifestação sincera de que nós desejamos que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita nos céus. Vimos ainda que o reino de Deus, que já veio com o nascimento de Cristo, rogamos, através da oração, que ele venha de maneira gradativa e transformadora na vida de todos os filhos de Deus que ainda não foram alcançados pela ação misericordiosa e transformadora do seu Espírito, até que ele venha de um modo visível, definitivo, pleno e eterno. Vimos também, em último lugar aqui, que ao pedirmos o pão nosso de cada dia, nós estamos demonstrando moderação, dependência, confiança, generosidade, rogando a Deus que nos supra com o que é necessário para a nossa subsistência a cada dia. Descansamos disso. Não pedimos pelo pão de amanhã, não é? Quando nós falamos o pão nosso de cada dia, então nós estamos pedindo a Deus que nos supra cada dia, enquanto nós estivermos vivos, cada dia, não é? Não, ninguém antecipa, Senhor abençoe para que tenha pão amanhã, para que tenha comida amanhã, para que não. A gente nem sabe se vai viver amanhã, não é? A parte reservada para hoje é a que se encontra no versículo 12.
Aí eu vou pedir vocês que leiam juntos aí. Tem um microfone aqui livre. Cadê a mão? Pega ele aqui, ó. Não é? Versículo 12. Quem tiver aí aberto pode ir acompanhando, até porque tem um outro versículo aqui, ó. Tem, eu estava fazendo uso dele. Ok, ó, então, haverá outros versículos aí que eu vou pedir a vocês que leiam para mim, tá bom? Podem ler o versículo 12? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Podem ler de novo, conjuntamente, vamos lá. Mais uma vez. E perdoa-nos As nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Muito bem. Então esse tema aí, do versículo 12, está naturalmente dividido em duas partes principais, não precisa nem ser um professor para perceber isso, não é? Não está claro aí? E quais são essas duas partes aí? Perdão é o que diz o versículo todo, né? Mas, a primeira parte é: perdoa as nossas dívidas. E qual é a segunda? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, ser perdoado e perdoar. Primeiro ponto, primeiro tópico de que nós vamos tratar aqui, diz exatamente como está aí: perdoa-nos as nossas dívidas, tá? Então, inicialmente, é importante considerar o que está em pauta a partir de uma correta compreensão de pecado. O breve catecismo define pecado como, eu não sei, né? É um teste. Quem lembra do breve catecismo? Essa pergunta, ela é muito mencionada durante a nossa formação cristã. Pergunta sobre o pecado. É que nem aquela primeira pergunta do breve catecismo: qual é o fim principal do homem? Então, essa daí está fácil. Agora, o que é pecado de acordo com o breve catecismo? Ninguém que vai ajudar minha esposa? Ô, gente, socorro. Eu, no lugar dela, estaria dizendo: socorro, gente, me ajudem. Aqui, ó. Eu vou quebrar o galho de vocês então, tá? Vou só lembrar, porque eu sei que vocês algum dia já ouviram ou já leram. Pecado é toda falta de conformidade com a lei de Deus, qualquer transgressão desta lei. Viu? Como é que é fácil? Vou falar de novo, ó. Pecado é toda falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Agora dá para vocês falarem junto comigo? Pecado é toda falta de conformidade com a lei de Deus. Quem está de máscara agora ficou numa situação maravilhosa, que eu não estou vendo, né? Que maravilha. Olha lá, de novo, ó. Vou repetir aí, depois vocês falem comigo, ó. Vou repetir. Pecado é toda falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Ok? Toda falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Podemos falar agora? Podemos agora? Vamos lá, então agora ficou fácil aí, olha. Pecado é toda falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer dessa lei. Exatamente. Oi, colocou no comentário aí, né? Agora, e ficou muito fácil, muito fácil. Meus irmãos, eu acredito que a maioria das pessoas não terá nenhuma dificuldade em admitir que essa maioria é composta por pecadores, não é? Ninguém vai ter dificuldade de falar assim: eu sou um pecador. Se é assim, se vamos dizer a maioria, eu não vou dizer todos não, né? Porque tem aqueles que nem acreditam em Deus. Então, se é assim, por que nós somos ensinados a fazer esta petição? É que nós admitimos que somos todos pecadores, seria natural pensar assim: já toda pessoa que se sente e que se reconhece pecadora, vai pedir a Deus perdão. Mas não funciona bem assim. No estudo de hoje a gente vai ver algumas questões ligadas a isto,
que são muito importantes, que não tem necessariamente a ver apenas com um simples pedido, não é? Então, uma dedução aqui natural é que a busca pelo perdão, e aqui já dá para vocês terem uma noção de aonde eu pretendo chegar. Uma dedução natural é que a busca pelo perdão não é de longe, isso aqui é uma avaliação minha, viu? Vocês podem anuir, concordar ou não, é um direito. Então vou repetir. A dedução que eu faço natural é que a busca pelo perdão não é de longe a mesma que a busca pela comida, pelas vestes, pela saúde e por todas as coisas que usamos no mundo. Concordam comigo? Sim ou não? O que vocês acham? Vocês acham que as pessoas vão a Deus com aquela mesma disposição para pedir perdão pelo pecado, como elas vão para pedir emprego, para ser aprovado numa prova, para o alimento e o salário não faltar? E vocês acham que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. E isso é um negócio muito sério, gente. Eu estou rindo aqui, mas é para não chorar mesmo, né? Porque a coisa é muito séria. Porque a ausência de trabalho não é uma ofensa a Deus, Não é uma ofensa a Deus. Uma enfermidade não é uma ofensa a Deus, Não é. Problema na família de alguma natureza lá não é uma ofensa a Deus, porque claro que aí vai depender muito do problema, não é? Falta de dinheiro é problema para Deus? Ofensa para Deus? Não é. Mas o pecado é. E se o pecado é uma ofensa a Deus, ele tem que ter primazia, tem que ter prioridade quando posto junto com essas necessidades transitórias. Aí, por que eu cheguei a essa dedução e agradeço muito pela anuência do auditório, dos irmãos, não sei os que estão aí conectados, se pensam da mesma maneira, mas se pensarem diferente, pode colocar aí, depois a gente conversa. Offline, não vai dar para fazer offline não, mas depois da live a gente conversa para tentar chegar a um acordo, né? E explicar por que eu cheguei a essa conclusão, que é muito natural. A sensibilidade não é a mesma, gente. Olha aí, entre parênteses eu coloco aqui, um corpo pode cair desfalecido de fome. Quem aqui já desmaiou por causa da hipoglicemia? Incluindo eu. Tem mais uma galera aí, não é? Então, quer dizer, não é questão de idade, porque um camarada novo, que nem eu, né, de repente fica com hipoglicemia, tem que ficar esperto, que nem o tio Nilson também. Não, ele já não, porque já tem um pouquinho mais de idade do que eu, né? Tem que ficar esperto. A hipoglicemia deixa a gente meio tonto, aí já é um sinal de alerta, né? Você está meio tonto, já fica esperto. Segundo, então aí alguém fala assim, vai comer alguma coisa. Aí você peca, aí a pessoa fala assim, vai pedir perdão, não é assim? Você peca, aí você fica meio zonzo, meio tonto, e imediatamente você corre para pedir perdão. Funciona dessa maneira, gente? Aí. Sensibilidade, né? Então, um corpo com fome, ele pode cair desfalecido e pode ficar visível, pele e osso em casos extremos. É só lembrar, eu não consigo tirar da minha mente aquelas imagens da Etiópia, período de fome terrível, né? Aquelas crianças só aparece a cabeça, porque o resto é pele e osso, né? Fica visível. Imaginem esta situação quando o assunto for pecado, vista por Deus, não por nós. Porque uma pessoa robusta, bonita, saudável, pode estar espiritualmente que nem uma criança faminta, né? Passando fome, pele e osso. Os sintomas da alma, e aqui que está a questão, não são necessariamente sentidos, como o caso da fome. O estômago roncou, corro depressa para comer alguma coisa. Eles não são sentidos primariamente por aquele que peca, né? Pelo pecador. Pode até ser sentido por outras pessoas que com ele convivem, percebidos e sofridos. Vou falar um pouco disso mais adiante. Então, há pelo menos duas formas de perceber a condição de um pecador não arrependido. Duas, pelo menos. Uma delas é totalmente ativa.
ativa, e afeta diretamente as demais pessoas e situações que com ele estão envolvidas, influenciando. Isso é o que eu quero dizer, isso é o que eu chamo de ativo, pecador ativo, aquele que de algum modo está influenciando para o mal, aquele que está corrompendo, que está causando danos ao estilo de vida dos outros. Isso é ser um pecador, é cometer pecados de maneira ativa, não é? Não precisa atingir o terrível, o horrendo, e isto também é importante destacar, porque há pessoas que só pensam que pecado é, por exemplo, encher a cara, sair pela rua cambaleante, não olharam onde pisa e não pisaram onde olha, né? E aí passar a noite na rua, dormindo na calçada. Não. Outros pensam que pecado é encher a cara de droga, né? Se dopar, né? Então, entrar no mundo das drogas, isso é um pecado terrível. Pecado é ser bandido, né? É matar, roubar, né? Assaltar, etc e tal. Então, outro pecado é bater no marido. Bater no marido é um pecado grave. As mulheres não deveriam fazer isto, viu? A lei da Maria da Penha está aí. Então eu vou encorajar os homens dessa igreja a procurar a delegacia. Se alguém estiver sofrendo, por favor, procurem a polícia e denunciem suas esposas. Na verdade, meus irmãos, assim, em tom de brincadeira, mas a coisa não é fácil, não. Tem gente que o pecado ele se evidencia, é claro. Essas coisas que eu coloquei aqui, elas repercutem mais. Vamos dizer assim, aparecem mais, não é? Então, um homem agressivo não será apenas com a sua esposa, ou vice-versa. Não será apenas com o seu vizinho, mas vai ser a pessoa difícil de lidar com qualquer um, não é? A não ser em casos que lhe convenha ser educado. Tem gente muito agressiva que consegue ser educada nos casos que convém, não é? Então nós diríamos assim, não, pecado é isso aí é pecado. Mas há muitas maneiras de manifestar o pecado ativamente, e nem sempre de modo agressivo e impactante, como esses que eu enumerei aqui. Não. Essa natureza pecaminosa manifesta os seus pecados, mesmo em pequenas coisas. É um termo chulo que se fala, não é? É um comportamentozinho, assim, uma colinha na prova que fez, não é? Ou que deu para alguém fazer, não é? Não atender a um pedido de ajuda dentro da própria casa, fulano faz o favor, não, uma resposta dura, não é? Tudo isso é pecado, uma desobediência, não é? Dentro do lar. Tudo isso é qualificado como pecado, não porque é necessariamente um pecado contra o meu irmão, meu parente, meu próximo. Antes de tudo é um pecado contra quem? De acordo com a definição de pecado. Pecado é contra? Todo pecado é pecado primário, principalmente contra Deus. E depois é óbvio que a gente peca contra as pessoas, na medida em que nós também lhes cometemos algum agravo, alguma coisa que as faça se sentirem ofendidas, magoadas, ressentidas e outras coisas mais. Claro que também há aquelas pessoas melindrosas que você não pecou necessariamente, mas elas se sentem ofendidas, magoadas, ressentidas, porque aí já é um problema, já trata-se de pecado que está na pessoa. Essa é uma forma passiva. Então, primeiro falei de uma forma ativa, não é? Eu me lembrei quando falei disso aqui, quando estava registrando, escrevendo, eu me lembrei de Gênesis 6, quando Deus estava prestes a mandar o dilúvio. Então os homens, o texto diz que o coração, as intenções do coração do homem eram continuamente más. Eram continuamente más. Lá em Gênesis 6. Então a maldade havia se multiplicado. E há outros textos na Bíblia que falam da mesma forma, né? Que o coração do homem é um coração que tem que ser vigilante, porque ele pode maquinar a maldade das maneiras mais horrendas possíveis, não é?
Imagináveis e até inimagináveis. Mas outra forma, então, como eu vinha dizendo, de manifestar uma natureza pecaminosa e não arrependida é passiva, ou seja, deixando de fazer o que é correto, o que é justo e o que é bom, não apenas para si mesmo, mas também aos outros. Isso também é pecado, é chamado pecado por omissão, não é? Isso se percebe na vida da própria pessoa ou nas influências alheias. Pode ser ainda, talvez aqui eu sublinho, o pior, pode ser ainda pior do que aquela manifestação ativa. Você já ouviu alguém falar assim, eu não sou, olha, tem gente muito pior do que eu. É como dizer assim, tem pecadores, muito mais pecadores do que eu. Já ouviu alguém falar assim? Eu não mato, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca usei drogas. O que mais? Nunca bati no meu marido. Então, eu estou aqui defendendo a causa dos homens, porque normalmente a causa das mulheres tem tanta gente defendendo que nem precisa mais, né? Precisa sim, precisa. Apesar de todas essas defesas aí, o negócio não está resolvido, o problema não está resolvido não. Então, quando alguém se escuda por trás desse argumento, isso é terrível. Porque não haverá reconhecimento de que ele é o quê? Ou que determinada pessoa é o quê? Pecadora. Pecadora, por quê? Olha, e aí, meus irmãos, eu creio que um dos piores, assim, dos problemas que pegam mais as pessoas e que não causa impacto, é falar mal de alguém. Vocês podem concordar ou discordar, não tem problema nenhum, viu, gente? Mas, mais uma vez, é opinião minha. Porque quando você fala mal de alguém, não dói tanto na gente. Na verdade, a gente fica até sem assunto se não tiver que falar mal de alguém. A gente aqui, eu estou me tirando fora porque eu detesto isso aí, né? Fazer rodinha para ficar assando, né? Fritando A, B ou C. Não, eu tenho pavor desse negócio. Mas é muito comum determinadas rodas familiares. E não pensa que na igreja é diferente também, na igreja também, ou nas igrejas, porque senão alguém vai pensar assim, está falando da aliança. Não, já passei por várias igrejas, 5 acho que no total. E só muda o endereço, porque as pessoas são muito semelhantes. Então, nós não temos problemas. Então, quem vai falar mal de mim? Porque afinal de contas eu sou perfeito. Não é assim? Então ninguém vai falar mal de mim. Aí eu fico tranquilo, me assento em casa, confortavelmente, com a minha família, mas falar, porque fulano tem uma vida difícil, porque fulano não consegue se acertar na vida, eu não entendo porquê, aí o outro vai dar sua preciosa colaboração, eu sei porquê, é porque fulano nunca teve juízo, nunca estudou, nunca teve coragem de trabalhar, aí o outro fala assim, não, eu acho que é porque ele não vai à igreja, fulano precisa de uma igreja, olha que isso é uma forma de fritar, mas bem frito, né? Um acende o fogo, o outro põe a água na panela, ou então, se preferir, já põe direto na panela, né? Já tosta logo de uma vez, ou põe na brasa direto. Meus irmãos, e quem é o corajoso para parar numa reunião dessa, levanta e fala assim, gente, Moá já fez isso, e a gente fica mal, porque parece que a gente destoa do grupo, né? Parece que você está errado. Gente, não convém, né? Na primeira colocação você fala assim, vamos parar, aí não permite ir adiante, né, naquele assunto. Mas, pelo contrário, quando você encontra um ambiente favorável para poder falar de alguém, isso vai longe, tem assunto para o dia inteiro e para a noite toda. Olha que maravilha. Mas quem para falar assim é pecado, gente. Nós estamos assando aqui, nós estamos fazendo uma coisa que ofende a Deus e não está trazendo qualquer benefício para nós. E agora? Então, esse é um exemplo claro de como, meus irmãos, há coisas que falta sensibilidade para entender que elas são graves. Não é? Então,
Essa questão de você não pensar assim, bom, eu não matei, não roubei, não fiz isso, não fiz aquilo, então não sou tão pecador assim, pode ser, repito, pior do que aquela manifestação ativa. Por quê? Porque pode ocasionar uma certa insensibilidade maior, do tipo que eu mencionei aqui. Não matei, não roubei, não bebi, não sou bebum, não sou drogado, e outras coisas mais. Se nós não formos impulsionados a pedir perdão pelas nossas dívidas, se Jesus não vir e falar assim, coloquem isso na oração de vocês, isso precisa estar na oração de vocês. Então vai ser muito natural nós nos acomodarmos às condições em que nós já nascemos. Eu já nasci pecador mesmo, uma natureza difícil, uma natureza inclinada para o mal, então vou julgar que eu mesmo, ou então aqui nascemos, nas condições que nós nascemos, e aí vamos julgar, não é? Que nós mesmos, para nós mesmos, o que deve e o que não deve ser considerado pecado. Nós vamos chegar a essa conclusão. Isso aí não é pecado. Isso aí é pecado. Principalmente se diz respeito ao outro e não a mim mesmo. É mais fácil apontar os pecados alheios do que os próprios pecados. Então eu vou pedir perdão para quem? Eu vou pedir perdão para o outro, não vou pedir perdão para mim. Eu me lembro do nosso irmão Edson, nas orações que ele fazia, em questão de pecado, quando ele falava assim, perdoa os meus pecados, eu ficava na vontade de ele mudar aquele os meus pelos nossos, porque eu estava no meio, eu estava incluído, não é? Mas por outro lado, isso mostra uma certa atitude nobre também, não é? Porque a pessoa enxerga os seus próprios. Mas como é uma oração coletiva, que Jesus está ensinando aqui, perdoa as nossas dívidas, porque não há quem esteja isento, né, de culpa diante de Deus. Então esse é outro aspecto da petição que convém abordar. Jesus não faz referência, que é outro ponto no item 6 desse primeiro tópico. Jesus não está falando daquela dívida que já foi cancelada na cruz, que por si mesmo condenaria todo pecador. Essa dívida foi paga. Essa dívida foi paga, de uma vez por todas. Então, todos aqueles que caem aos pés de Cristo em busca de perdão mostram que o Espírito agiu em seus corações, deu o reconhecimento para eles, sensibilidade, e eles vão e pedem a Deus arrependidamente que o Senhor lhes cancele a dívida, em nome de Jesus. Isto é a conversão, isto é o novo nascimento, isto é uma mudança de vida. Agora eu vou pedir, Vânia, leia para mim, por favor, Isaías 53, versículo 5, que trata desta dívida e paga. Não é? Isaías 53, 5, que diz aí, por favor. Mas ele foi traspasado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz, paz com Deus, porque a nossa condição era de inimizade contra Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Agora, meus irmãos, uma vez perdoados e feitos filhos de Deus, continuamente, Jesus ensina a que se peça perdão, a que se confesse as culpas e implorem a Deus o seu perdão pela sua misericórdia. Aí tem dois textos, vou pedir ao Osmar para ler um ali, a Ângela pode ler o outro, 1 de João 1,9 e o outro, Provérbios 28, 13. 1 de João 1,9 e Provérbios 28, 13, por favor. De João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E agora Provérbios 28, 13. Os que cobrem as suas transgressões jamais prosperarão, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Meus irmãos, há situações que nos levam a dobrar os joelhos diante de Deus, quando nós olhamos para dentro de nós
e enxergamos esta nossa natureza, que ofende a Deus continuamente, não é? Todas as nossas orações precisam nos arremeter ao chão e nos levar a olhar para dentro de nós e fazer uma análise muito sincera, não é, de como nós nos encontramos diante de Deus e levar a isto, a confissão e a súplica por perdão, não de uma forma mecânica como as outras coisas que já foram mencionadas aqui. E quando nós fazemos a oração do Senhor, é preciso tomar muito esse cuidado, não é? Nós estamos dizendo, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso tem que ser pensado. Como todo o restante da oração, precisa ser pensado. Porque são muitas as nossas culpas todos os dias. Mas eu não estou pedindo a Deus, Senhor, me salva. Eu peço a Deus hoje, me salva, né? Não me permita ir para a condenação. É como se eu estivesse dizendo a Deus que depende de mim o ser e estar salvo ou não. Então aí hoje Deus me ouviu, aí tá bom, eu salvo você, está perdoado. Aí amanhã eu peço de novo e depois peço novamente, depois de novo. Não, irmãos. A oração é feita por filhos. Vou repetir. Nós já vimos isto. A oração é feita por santos. A oração é feita por salvos, santificados. Mas eles pecam. E então eles precisam continuamente se dirigir a Deus e dizer, perdoa-nos as nossas dívidas. Não é? Claro que o ímpio não fará isto. Não fará. A oração não foi feita. Jesus não está ensinando o mundo a orar dessa maneira. Até porque se for a oração sacerdotal, Jesus de maneira muito clara coloca, eu não rogo pelo mundo. Não rogo pelo mundo. Mas rogo por estes, falando dos seus seguidores, seus discípulos, e rogo por aqueles que hão de crer em mim, em João 17. Isso fica muito claro. Então, isso está em perfeita harmonia com o que está lá em Apocalipse 22:11, não precisa abrir, eu vou ler aqui, porque eu transcrevi o texto, onde diz assim, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo ainda imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, anota aí Apocalipse 22:11. Muito bem. Ao ensinar a respeito da necessidade de incluir a súplica por perdão nas nossas orações, Cristo também faz uma relação direta com, segundo tópico, a disposição para perdoar. Anota aí. O primeiro tópico é perdoa-nos as nossas dívidas. Agora, o segundo vai tratar da nossa disposição para perdoar. Essa colocação aí, irmãos, jamais deve ser compreendida como uma troca, uma barganha que está sendo imposta a Deus. Senhor, se eu perdoar os meus devedores, perdoa as minhas dívidas. Não. Existe uma condição, é óbvia que está, do modo como está posto, existe uma condição, mas o perdão mútuo não é, vou repetir, perdão que eu devo ao meu próximo não é a base do perdão de Deus. Entenderam isto? O fato de eu perdoar alguém não é a base, a minha garantia de que Deus irá me perdoar. De que eu estou liberado para pedir perdão a Deus. Não é a base, o fundamento não é esse. Apesar de eu dizer, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, estou fazendo uma ligação direta entre as duas coisas, vou esmiuçar melhor este assunto aqui, mas deve ficar muito claro que o perdão que eu estendo ao outro não é o fundamento em que Deus se baseia para me perdoar. Por que Deus nos perdoa? Alguém se arrisca? Pode falar? Por que Ele perdoa? Pelo seu amor. Pelo seu amor. Então, pela sua graça e baseado na obra de quem? Na minha? Baseado na obra de Cristo é que Ele perdoa. Não na minha obra. Se Deus fosse perdoar-me baseado nas minhas obras, eu nunca iria ser perdoado. Nunca. Então o apóstolo Paulo deixa muito claro isto, dizendo que o salário
do pecado, o merecimento meu é a morte. Mas a vida eterna é dom gratuito, Deus concede gratuitamente aos seus filhos, aos amados. Então, todo filho de Deus se dirige a Ele revestido de humildade, reconhecendo que, isso fica muito claro, uma vez que ele foi habilitado a perdoar, uma vez que ele recebeu um coração perdoador e que ele pratica o perdão, então ele implora a Deus, por meio da mesma graça com que ele foi perdoado, que Deus, com que ele perdoa, que ele também seja perdoado, a mesma graça, né? Se eu perdoo alguém, não é porque eu sou bom. Se eu perdoo alguém, é porque eu tenho uma natureza transformada e habilitada a perdoar o outro. Logo, como filho de Deus, eu tenho plenas condições de chegar diante de Deus, não impondo, não exigindo, mas suplicando, perdoa as nossas dívidas. Perdoa. E aí eu tenho tranquilidade para usar como referência a maneira como eu tenho perdoado aos outros. Mas eu não vou adiantar a matéria, está aqui, está tudo aqui, não é? Então, por outro lado, então se não é base, o Filho de Deus não teme colocar isso como modelo. Então, embora não seja base para Deus, falar para Deus assim, Senhor, eu tenho perdoado os que me devem, os meus devedores, então, por favor, me perdoe. Não é a base, não é a base. Mas, por outro lado, serve como modelo. Porque é uma via de mão dupla. Ou seja, presta atenção, o perdão de Deus concedido ao cristão é a referência para o perdão que o cristão concede ao seu semelhante. O contrário também é verdadeiro. Vamos ver se vocês entenderam a colocação, não é? Às vezes eu falo muito rapidamente, penso que todo mundo entendeu tudo direitinho, e aí tem que parar um pouquinho, não é? Então, quando eu falo de modelo, de referência, vamos repetir. O perdão de Deus, né, concedido a mim, serve como referência do perdão que eu devo estender ao meu próximo. Agora vamos colocar de modo contrário, que é o que está aqui na oração de algum modo, não é? O perdão de Deus que eu estendo ao meu próximo é também um modelo do perdão que eu estou buscando em Deus. É uma via de mão dupla. Então, nada de errado em dizer a Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Há uma relação clara entre o perdão que eu estendo aos outros e o perdão que eu estou buscando em Deus. Por isso que eu disse que é uma via de mão dupla. As duas coisas servem como modelo, não é? O perdão de Deus é meu modelo para perdoar o outro, e o perdão que eu estendo ao outro é modelo como do perdão que eu estou buscando na pessoa de Deus. Isso reforça a qualidade do perdão que está em questão aqui. Todo cristão, quando perdoa, não deixa pendências e nem faz ameaças do tipo assim, ó, eu te perdoo, mas nunca vou esquecer o que você me fez. Você já ouviu alguém perdoar desse jeito? Fulano, tudo bem, tá bom. Estou fazendo isso porque fulano pediu, tá? Eu te perdoo. Estou fazendo isso porque Beltrano falou, insistiu. Eu te perdoo. Mas não pensa que eu vou esquecer isso aí, não. Aí não, né? Aí não, né? O perdão de Deus anula, cancela toda dívida adquirida todos os dias. Por quê? Se eu morrer agora, sei que sou pecador e miserável, mas não entro como pecador no céu. Não entro. Eu entro como pecador perdoado. Se não for assim, não entro. Então, da mesma forma, o perdão mútuo tem que anular, cancelar a dívida toda. Seja de alguma afronta recebida, seja de algum dano sofrido, algum agravo, alguma ofensa ou qualquer outro mal que se tenha sofrido por parte de alguém. Imagino eu que deve passar pela nossa cabeça um monte de coisa na hora dessa, né? Porque lembrar do que nos fizeram é mais fácil do que lembrar do quê? Do que nós fizemos. É muito mais fácil. E isto é típico da velha natureza, da nova não é.
A nova vai colocar-me sempre em primeiro plano quando o assunto é o que eu tenho feito de mal aos outros. Que tipo de agravo, de ofensa, de males eu tenho feito? Quando o assunto é pedir perdão, eu sou o primeiro da relação, gente. Sou o primeiro da lista. Agora, perdoar não é esquecer. Como alguns esperam fazer, né? E por isso acho incrivelmente impossível. Eu perdoo, mas eu não consigo esquecer. Mas, gente, perdoar é mais do que esquecer. Perdoar é apagar, é anular, é rasgar a dívida. Não estou falando de lembrança, uma mera lembrança. O ser humano é assim. Então, nós vamos sempre lembrar de qualquer mal sofrido, qualquer injustiça sofrida durante a nossa vida. Vamos lembrar, né? Alguém pisou, humilhou, vai lembrar. Mas isso não vai fazer mal, porque você perdoou. Mas o fulano não pediu, mas você perdoou. Você rasgou a dívida, anulou aquela dívida, acabou. Você vai lembrar, é verdade, mas não vai sofrer por causa daquilo novamente, não. Acabou, virou a página, pagou, anulou, apagou. Então, mesmo que você lembre, é que nem quando nós lembramos, que é um exemplo apenas, né? E como muitos exemplos, não é perfeito. Quando a gente perde alguém muito querido, muito amado, a gente sofre bastante durante aquele período próximo, não é? Mas a gente tem que ser curado deste luto. Tem que haver um momento que a gente tem que se curar desse luto. Mas nós vamos esquecer a pessoa que nós amamos? Não, ela estará sempre na lembrança, não é? Então, nós estamos em agosto, mês que vem completa um ano que meu pai partiu para a eternidade. Hoje eu falo de numa condição que eu não falaria no ano passado. Não falaria um coração ferido, né? Uma alma triste, profundamente triste, uma perda preciosíssima. Agora o coração já está mais robustecido. A mesma coisa em relação ao perdão. Eu rasguei a dívida, perdoei, então eu não sofro mais com isto. Não fico levando as pessoas a sofrerem comigo, isso é um problema também. Quando eu tenho coisas lá de trás e que eu venho trazer para o outro, sofrer, chora comigo, fulano, mas chorar o quê? Algo que passou e que você perdoou? Não, rasgou a dívida. Senão eu vou ter que rever a minha condição de salvo e de filho. Se eu fui perdoado, então eu estou dizendo a Deus, Senhor, do mesmo jeito como eu perdoo aos outros que me ofenderam, me perdoa. Perdoa as minhas dívidas, ou as nossas dívidas. Então, ela deixa de existir, meus irmãos, mesmo que o meu algoz continue sendo mal e me tratando com impiedade. Perdoar é reconhecer que ele não me deve nada. Esse é outro ponto fundamental. Ele me fez um mal, ficou no passado, mas ele continua fazendo. Meu coração tem que ser um coração perdoador. Ele continua me fazendo mal. Meu coração tem que ser um coração perdoador. Desafio? Claro, para a velha natureza é impossível. Mas quem nos possibilita perdoar é Deus. O Catecismo de Heidelberg traz uma excelente explicação desta petição aí. Lá está escrito assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Isto é, por causa do sangue de Cristo, não nos imputes pecadores pecados, né? Não nos imputes pecadores miseráveis. Lá está uma palavra mais forte, lá no catecismo está pecadores desgraçados, né? Porque desgraçado é sem graça, né? Desprovido da graça de Deus. Então, por causa do sangue de Cristo, não nos imputes pecadores miseráveis, aí eu coloquei entre parênteses aqui, que somos.
Nenhuma das nossas transgressões, nem o mal que ainda persiste em nós, e que também encontremos em nós esta evidência da tua graça, que estejamos plenamente determinados de todo o coração a perdoar o nosso próximo. Isso é o que está no Catecismo de Heidelberg. Observe mais uma vez que as duas coisas estão intimamente relacionadas. Estamos caminhando para o final desse tópico aqui. Para reforçar ainda mais essa questão do perdão, que nós devemos ao próximo, eu vou citar as palavras do outro comentarista aqui, que eu tenho citado vários, né? Que diz o seguinte: é preciso perdoar ao próximo por quê? Porque Deus manda perdoar. A vingança pertence a Deus, e Deus nos manda perdoar. Olha outra coisa, devemos seguir o exemplo que Cristo mesmo deu. No pior momento da vida de Cristo, o que ele faz? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Terceiro, não podemos ser perdoados a não ser que perdoemos, como já foi demonstrado no texto que nós lemos. A pessoa que nos injuriou necessita da nossa compreensão e amor. Eu entendo que fulano está condenado ao inferno. Não é isso não, gente. Não é isso não. Eu entendo que fulano pode ser uma pessoa não convertida. Isso nos dá uma disposição maior para perdoar. Há situações, irmãos, me lembro de uma experiência da primeira igreja que eu pastoreei. Eu quase apanhei de uma senhorinha parruda que tinha mais de 60 anos de idade naquela época lá, né? E isso porque alguém da família pediu para entrar num caso lá, era um senhorzinho já de 78 anos que sim, tinha perdido a esposa recente, aí resolveu casar de novo, né? E na época acho que tinha 75 anos, eu acho. Aí eu fui visitar e eu estava entrando num ninho de cobra, numa situação que, nossa vida, só de lembrar dá arrepio, né? Aí eu sei o seguinte, que essa senhorinha eu fui visitar para tentar ajudar, ver o que estava acontecendo, que eles falaram que ela estava batendo nele. Disse, pastor, vai lá visitar o meu pai, porque a dona Maria está batendo nele. Disse, tá bom, vou lá visitar, vamos ver. Eu fui visitar. No final da história, que eu estou encurtando demais da conta, não poderia ser diferente. Então, ela chegou assim, alguém me disse que ela chegou chorando numa congregação ligada a outra igreja do presbitério, falando que eu tinha batido nela. E mostrou hematoma e tudo. Por isso que a gente tem que ficar esperto e fazer boletim de ocorrência contra certas mulheres, sabe? Porque ela era parruda mesmo. Na época, vontade até que deu, sabe? No dia que eu fui visitar aqui, ela falava e falava e falava, assim, sem parar, e fazia um monte de coisa. E o sangue fervendo, e uma janelinha aberta do lado, e a porta trancada lá na frente. E eu falando assim, eu não vou voar nessa mulher, eu vou voar naquela janela ali. E por ela eu vou sair fora e vou embora daqui. Mas olhando para aquela senhora, eu ficava pensando assim, no conselho da igreja, quando eles voltaram a frequentar a igreja que eu pastoreava, aí eu fiquei preocupado, falei, ninguém da igreja sabia dessa história. O conselho não sabia dessa história, porque eles estavam frequentando outra igreja, não é? Apesar de ser o meu presbitério. Aí quando eles voltaram a frequentar a mesma igreja, eu falei, agora eu tenho que falar com o conselho, porque vai saber o que vai acontecer. Aí chamamos lá o Nascimento, né, o senhorzinho lá. Aí na hora eu falei assim, Nascimento, você é o único que serve de testemunha. Aquele dia que estava na sua casa, era você, Dona Maria e eu. Fala para os presbíteros o que aconteceu lá, porque o negócio pode ficar feio, né? Aí ele falou assim, pastor, eu não sei, no dia eu não vi nada, foi um empurra, que... Falei, nossa vida. Falei, Nascimento, dá licença um pouquinho da reunião do conselho. Aí eu fiquei mais inflamado ainda, né? Falei assim, falei para o secretário do conselho, registra aí, põe aí o que aconteceu lá. Porque eu vou responder por tudo que eu não fiz aí, mas Deus já deve estar tratando, se ele estiver apanhando, deixa ele apanhar, Deus está tratando dele, olha que coisa. A velha natureza é terrível, né? Aí, eu pensei assim, não está certo pensar desse jeito não, pode até ser que realmente ele esteja apanhando da mulher, mas aí não é problema meu, né? Aí os presbíteros concordaram, não, deixa isso para lá e tal, deixamos. Mas eu nunca mais me envolvi com problemas do nascimento da mulher. A Vitalina está aí, de Volta Redonda, ela deve lembrar dessas histórias aí, talvez não, né? Porque eu não compartilhei isso para a igreja, não, falei só no conselho. Mas o que acontece, meus irmãos,
Ele deveria estar sofrendo, penalizado nas mãos daquela mulher, e ela também. Daí para frente eu não me envolvi mais, mas a polícia foi umas 2, 3 vezes na casa deles, que moravam em frente à igreja. Eu não me envolvi mais. Guardar rancor, planejar vingança, é não apenas ímpio, mas é também uma tolice, porque nos priva da força de que nós precisamos para exercer um trabalho eficiente, serviço para Deus eficiente. O coração rancoroso nunca servirá a Deus com alegria, disposição, espontaneidade. O que nós deveríamos fazer, meus irmãos, é olhar para frente, porque dizem, quem vive de passado é quê? Quem é que vive de passado? Hein? Quem vive de passado? Museu é que vive de passado. Então a gente tem que olhar para frente, aprender com o que ficou para trás. Perdoar os outros nos comunicará paz, isso é muito bom. Perdoar nos comunicará paz à mente e ao coração, aquela paz que excede o entendimento. E assim, meus irmãos, e somente assim, Deus será glorificado, o que deve ser o nosso alvo em tudo que nós fazemos. Isso posto, vamos às aplicações. Que é a nossa conclusão do estudo dessa manhã. Primeira aplicação. Todos os homens têm dívidas com Deus. Todos. Segundo, a dívida que gera condenação foi paga por Cristo na cruz e perdoada a todos os que creem nele. Ok? Terceiro, apesar dos filhos de Deus terem sido perdoados da dívida eterna, eles precisam buscar continuamente o perdão de Deus, porque pecam uma vez por dia, pelo menos, né? Continuamente. Eu me lembrei aqui, eu não posso deixar de lembrar, sempre lembro do caso do seu Iaçu aqui da clínica. Já falei para vocês aqui, que eu falava sempre para ele, seu Iaçu, ore a Deus, peça a Deus perdão dos seus pecados. E ele, como não falava nada, eu achava, está entendendo tudo. Um dia ele falou assim, pastor, eu queria fazer uma pergunta. Isso várias vezes depois. Eu falei, pois não, seu Iaçu. Ele falou assim, o senhor fica falando de eu pedir perdão, mas eu nem saio daqui da clínica. Eu vou pedir perdão a Deus de quê? Parei para pensar, e agora? O que eu respondo para ele, né? Falei assim, seu Iaçu, quando o senhor for pedir perdão, peça perdão a Deus por quem você é. Pela natureza pecaminosa que há no Senhor. Peça a Deus por isto. Porque existe uma natureza pecaminosa aí. E ela tem que ser posta diante de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Isso lança por terra qualquer argumento. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, nunca fiz aquilo. Mas eu sou pecador. Então eu preciso de perdão. Minha natureza é pecaminosa, eu preciso de perdão. A vontade, meus irmãos, com que buscamos o perdão deve ser maior do que aquela que nos impulsiona a buscar os favores transitórios. Precisa de pão de cada dia? De veste, de comida? Peça, mas não peça com menor avidez, com menor vontade o perdão pelos pecados. Não faça isso. Peça com a mesma vontade que se pede a roupa, a casa, a comida, pede a Deus da mesma forma. Da mesma maneira como fomos perdoados, nós vamos demonstrar isto claramente, perdoando aqueles que são nossos devedores. A nossa vida terá paz e tranquilidade quando estivermos seguros de ter a vida pautada pelo perdão. Vou repetir, isso é importante. Para não viver em agonia, angústia, a nossa vida terá muito mais paz e tranquilidade quando nós estivermos seguros de ter a vida pautada pelo perdão. Perdão que eu recebi de Deus e perdão que eu estendo ao meu semelhante. Por fim, Deus será glorificado por meio desta nobre petição e da nobre atitude de perdoar ao semelhante. Assim, meus irmãos, terminamos rogando a Deus que Ele nos ajude a reconhecer as nossas dívidas, a confessar os nossos pecados, a buscar o seu perdão e a estar seguros de que temos perdoado os nossos
devedores. Nada de pendência. Nada de pendência. Nada de coração amargurado. Senão, nada de vida. Não é? Ninguém vive. Com coração amargurado, ninguém vive. Vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos orar? Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos pedir a Deus isso aí, não é? Que nos ajude a ter esse coração perdoador, além de pedir que Ele nos perdoe. E vamos fazer isto fazendo esta oração aí, a oração dominical. Vamos orar juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Hoje à noite, 7 horas, estaremos reunidos novamente para o culto. Hoje é o primeiro domingo de agosto do mês, mas, meus irmãos, como nós tivemos ceia há 2 domingos atrás, vamos ter a ceia no domingo que vem. Combinado assim? Ministramos a ceia no domingo que vem, tá? E como tivemos há 2 domingos atrás. Aí em setembro, se Deus quiser, a gente regulariza, coloca a volta de novo para o primeiro domingo de cada mês. Fica o meu cumprimento a todos que entraram aí, pessoal aí de Itanhaém, pessoal aí de Vitória, a Vitalina lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro, e aí o Frester, que Deus abençoe, e a todos os irmãos que estão aqui, espero vê-los, revê-los logo mais à noite, pela graça e misericórdia de Deus. Amém.